Olá pessoal, tudo bom? Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo específico sobre a questão da lei da imigração. Devo ter comentado em algum vídeo genérico aí, mas não fiz nenhum vídeo sobre o tema especificamente. Eu não vou comentar aqui só sobre a lei da imigração brasileira. Vou comentar sobre a imigração como um todo. Primeiro ponto, a imigração é boa ou é ruim? Depende. Ela não é nem boa e nem ruim em si mesma. Depende do motivo, depende da maneira e depende do contexto em que ela é colocada. O Brasil é um país formado por imigrantes. Os habitantes originais do Brasil, os índios, praticamente não existem mais. Então o Brasil, claro, muitos brasileiros ainda têm raízes indígenas, mas de muitas gerações atrás. Índios mesmos puros, deve ter em torno de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sei lá, 5 milhões no máximo. Então, o Brasil foi construído por imigrantes. Foi construído, obviamente, uma grande parte pela mão de obra negra que veio para o Brasil como escrava, depois se tornaram cidadãos livres e continuaram construindo o Brasil. E os imigrantes, os portugueses, claro, que vieram desde o começo da descoberta, vamos dizer assim, descoberta, não é exatamente a descoberta do Brasil, mas vieram desde o começo e foram os colonizadores do Brasil. E obviamente que depois, com a abdicação, a abolição da escravatura, né, melhor dizendo, nós recebemos ondas sucessivas de imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, depois vieram ingleses, vieram, enfim, franceses. Claro que franceses e holandeses, devido às invasões que já tinham ocorrido no Brasil, então uma parte já acabou ficando por aqui. Mas vieram gente de todas as nacionalidades. E no final do século XIX chegou a vir até americanos, principalmente missionários, igreja batista, igreja metodista, enfim. Então, o Brasil foi construído por imigrantes. Então você dizer que imigrantes são ruins é uma idiotice que não tem tamanho. Agora, os Estados Unidos também se tornou a maior potência mundial, é um país de imigrantes, formado basicamente por ingleses e depois, claro, franceses, irlandeses, holandeses, enfim, de todas as outras nacionalidades que foram para lá também, é, em grande parte fugido de problemas, questões religiosas da Europa, perseguições religiosas. Então, os Estados Unidos se tornou um grande país exatamente graças à imigração. Então, qual que é o problema da imigração? O problema da imigração se dá quando essa imigração é feita, primeiro, de maneira política. Não é de uma maneira normal assim, porque para você seguir, por exemplo, eu quero imigrar para os Estados Unidos, tá bom? Eu quero ir para os Estados Unidos. Tem todo um procedimento que você tem que seguir. Você não pode, antigamente, provavelmente, no século XVIII, quando os Estados Unidos precisavam de mão de obra, bastava você ir para lá. Provavelmente, tá? Eu não tenho estudos sobre o motivo, mas é óbvio que você está precisando de mão de obra para formar o país. Assim como o Canadá hoje. O Canadá, se você tiver 20 anos e souber falar inglês ou francês, você tem um emprego garantido no Canadá, com casa, comida e roupa lavada, quase praticamente. Eu estou brincando, mas você tem emprego garantido, tem moradia para você. Se você tiver como estudar, você tem universidade e tudo mais. Por quê? Porque o Canadá é um país gigantesco, a população está encolhendo e eles precisam de mão de obra. No caso dos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos já tem muita procura, eles não precisam de mão de obra, eles já tem muita mão de obra. Então, obviamente que você tem certas restrições. Então, você tem uma quantidade de pessoas que estão na fila para emigrar para lá. Então, óbvio que você precisa de algumas determinadas
cumprir determinados requisitos, como qualquer país normal. O problema dessa lei da imigração aqui no Brasil é que ela reganha as fronteiras para qualquer tipo de imigrante. Não é só para um determinado tipo de imigrante, é para qualquer um. Então você vai abrir, por exemplo, toda a fronteira da Amazônia para a infiltração das Farc, porque dentro dessa legislação está dizendo que índios, indígenas e esse tipo de pessoa pode entrar livremente pelas fronteiras. Então você bota para você se disfarçar de índio, basta você ter uma cara mais ou menos parecida com o índio. O que é um índio? O índio pode ser qualquer coisa. Desde que você se vista como um índio, você pode passar por um índio. Então você pode abrir as fronteiras da Amazônia para a entrada das Farc, que estão aqui do lado na Colômbia. Você abre as fronteiras para todo tipo de bandido, todo mundo que quiser se esconder vai vir para cá. E no caso da imigração dos refugiados dos países com problemas lá de guerra no Oriente Médio, nós temos um outro problema aqui. Essa população, em sua grande maioria, é uma população muçulmana. Eu não tenho nada contra a religião muçulmana. Ocorre que a religião muçulmana tem algumas particularidades. Primeira particularidade, a lei muçulmana, a lei do Alcorão, está acima da lei dos homens. Esse é o primeiro problema. Problema no caso da imigração, tá? O segundo problema, os muçulmanos, esses muçulmanos refugiados, eles não se aculturam. Eles vão para qualquer país que eles forem, eles não absorvem e eles não se interpenetram com a cultura do país. Eles querem manter a sua própria cultura afastada da cultura do país. Então eles não se aclimatizam, eles não se aculturam com os habitantes dos países para onde eles vão. Então isso causa segregação, eles ficam segregados ali naquele... para onde eles forem, porque eles não se misturam por conta desses costumes muçulmanos que são completamente diferentes dos costumes ocidentais. Então eles não se misturam. Então, começando pelo primeiro problema, como a religião islâmica é uma religião que prega, ao contrário das outras religiões monoteístas, hein? Tanto o judaísmo quanto o cristianismo, elas são religiões que tratam apenas de temas religiosos e temas de moral. Eles não tratam de temas políticos, de temas econômicos, de temas sociais, de administração da sociedade, o que pode fazer, o que não pode fazer. Não, eles tratam só de uma determinada área específica. Então o cristão ou o judeu ele pode viver bem em qualquer país, desde que, obviamente, que não seja um país que oprima religiões. Agora o muçulmano ele tem um problema, porque como a lei muçulmana, a lei do Corão, ela está acima da lei dos homens. Se você tiver uma lei aqui no Brasil que diga para fazer determinada coisa e o Corão diga para fazer uma coisa absolutamente diferente, para eles vale o Corão sobre ou acima da lei do país para onde eles vão. Isso significa que você vai ter problemas. Porque a lei brasileira diz na sua Constituição que todos os credos são respeitados. Só que a lei máxima do país continua sendo a Constituição. Então, quando você tem uma religião o Islã ele rege sobre todas sobre toda a comunidade. Ele não fala só sobre temas morais e temas religiosos. Não, o Irã ele rege tudo. Ele diz como deve ser o mercado, ele diz como deve ser o comércio, ele diz como deve ser a administração do país, enfim diz absolutamente tudo. Então você tem diversas normas do Islã que vão bater de frente com a Constituição brasileira. E como é que você reage a esse problema? Aí você tem um problema muito grave. Porque você não pode ter um grupo dentro do teu país, seja da religião que for, que não siga a lei brasileira. O Brasil é um país laico. Se você é cristão, muçulmano, budista, zoroastrista, umbandista, o diabo que for, você tem que seguir a lei do país. E o Islã o Islã é a única religião cuja lei está acima das leis dos homens. Então está acima das leis de qualquer país. Então é por isso que todo muçulmano que seja
fiel seguidor do Alcorão, vai ter problema em qualquer país ocidental, porque você tem os países ocidentais, as legislações são laicas. E todo mundo tem que obedecer à religião dos homens, seja a religião que você tenha. Então é isso, esse é o grande problema da imigração dos muçulmanos. Fora, é claro, que dentro desses refugiados, todo mundo sabe que existem vários que estão ali, que são radicais, desses grupos radicais muçulmanos, do ISIS, do Hamas, da fraternidade muçulmana, do que quer que seja, que estão infiltrados e estão entrando nos países exatamente para criar células terroristas para detonarem atentados terroristas no futuro. Todo mundo sabe disso. A Europa está vivendo isso. A Europa vai viver isso todos os dias da sua vida até a sua extinção, basicamente. Porque a Europa está sofrendo migração muçulmana há 2 ou 3 gerações. O último cara parece que fez o atentado na Inglaterra, acho que na Inglaterra, já é um filho de um imigrante que veio da Líbia para morar na Inglaterra. Ele se casou, teve filhos e já é a segunda geração que está lá. Não é, ele nem imigrante, ele é filho de imigrante. Só que assim, como eles não se aculturam no local, assim, eles vão para a Inglaterra. Por exemplo, esse cara saiu da Líbia e foi para a Inglaterra, mas ele não acolheu a Inglaterra como seu lar e não passou a viver como cidadão britânico. Não, ele continua vivendo como um cidadão muçulmano da Líbia dentro de um país inglês. Então, ele continua pensando como um muçulmano líbio dentro de um país inglês. Então, ele criou seu filho da mesma maneira. E seu filho, obviamente, entrou num ISIS da vida e se tornou um maluco, um fundamentalista religioso que causou esse atentado. Então, toda a Europa está tendo esse problema. Esse é um problema que, se a gente começar a trazer esse pessoal para cá, a gente vai ter também. É claro que o Brasil não é a primeira opção desses caras. A primeira opção é a Europa, que está quase toda tomada. E, obviamente, que a segunda grande o segundo grande objetivo deles é derrubar os Estados Unidos, porque se eles conseguirem derrubar os Estados Unidos, como eles já estão derrubando a Europa, eles vão tomar conta do mundo inteiro. Porque se você tem a Europa e tem os Estados Unidos, o que é a América do Sul? A América do Sul uma bostinha que está ali embaixo dos Estados Unidos. Se encostar 3 navios aqui, pronto, todo mundo sai de mão para cima e já tomou o país. Então o problema dos refugiados é esse. O refugiado que vai para o seu país para trabalhar, para ampliar, para melhorar o serviço daquele país. Por exemplo, os portugueses que vieram aqui, já a partir do século XVIII, XIX, vieram aqui para implementar técnicas agrícolas, para implementar comércio, serviços aqui no Brasil, para fazer o país progredir e eles também progredirem. Os italianos que vieram aqui também para trabalhar na indústria do vinho e em outras indústrias, os alemães no sul do país também na indústria do vinho, depois mais para frente na indústria da soja, eles vieram para o Brasil para se tornarem parte da cultura brasileira e para progredir e progredir junto com o país. Então esse é o imigrante bom, esse é o imigrante que vale a pena. Não o imigrante que vem para cá para não se aculturar na nossa cultura, para criar problemas com a nossa legislação, porque a religião dele está acima da nossa legislação e vai dar conflito, e para criar conflitos locais, porque eles vão formar guetos, porque eles não vão se misturar com o resto da população, que a população brasileira é majoritariamente cristã, quem não é cristão sei lá, espírita, umbandista, alguma coisa desse tipo também, que são religiões que não têm nenhuma relação com o Islã. Então a gente vai ter problemas. Como a Europa já está tendo problemas. Os países que não têm problemas de terrorismo na Europa, hoje em dia, Polônia e Hungria, são os 2 países que fecharam e não permitiram que a imigração islâmica se desse neles. São os 2 únicos países que estão livres de terrorismo. E é claro que a União Europeia está desesperadamente, a União Europeia é controlada pela esquerda internacional, está desesperada querendo que eles aceitem também, porque assim, eles querem destruir a Europa inteira. Então, assim, eles estão
forçando, pressionando de qualquer maneira a Hungria e a Polônia a aceitarem também, para assim eles vão poder ser mais felizes, vão poder ter um atentado todos os meses, gente explodindo, gente morrendo, aquelas coisas maravilhosas que acontecem na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgica, na Suécia e tudo mais. Enfim, é isso. Então o problema da lei da imigração não é que o brasileiro não quer aceitar as pessoas, os brasileiros que estão contra a lei da imigração não querem aceitar os imigrantes porque são pessoas más. Não, é porque a gente já tem problemas demais no Brasil. Então, a chegada desse tipo de imigração vai causar mais problemas. Fora, evidentemente, que essa lei que foi criada pelo Aloysio Nunes, né, terrorista, motorista do Marighella, bandido, terrorista, além de trazer, de abrir as portas, abrir as fronteiras do Brasil para essa gente, que vai causar problemas aqui no Brasil, ainda está dando todos os direitos. Eles podem abrir conta, eles podem se candidatar, podem votar, podem ser eleitos, eles têm direitos médicos, educação. Quer dizer, o Brasil não tem dinheiro para cuidar da saúde do seu povo, da educação do seu povo, e ele vai ter que arcar com o custo de cuidar da saúde, da educação de todos esses que estão vindo aqui, porque quem é que vai pagar a conta? O governo não faz dinheiro, o governo toma dinheiro das pessoas, para tudo que ele faz, ele toma dinheiro do seu bolso. Tudo que o governo fizer, qualquer obra que ele faça, olha que governo bonzinho, deu não sei quantos milhões para isso. Não, não foi o governo que deu, foi você que deu, porque é você que está pagando a conta. Que o governo não gera receita. Todo o dinheiro que o governo arrecada sai do seu bolso, do bolso do seu vizinho, do bolso de todos os brasileiros. Então, quando se diz o governo deu tanto dinheiro, o governo fez isso, o governo está investindo tanto, está gastando tanto, não, é você que está investindo e está gastando tanto. Então, diante de um quadro hoje que nós estamos de 12 a 15 milhões de desempregados, fora o problema de pobreza, de educação, saúde sucateada e segurança sucateada, o Brasil ainda vai gastar mais dinheiro para dar moradia e condições para todos esses imigrantes e todos os direitos legais que o brasileiro tem. Nós temos dinheiro para isso? Você está com dinheiro sobrando no bolso para pagar um pouco mais ainda por conta disso? Além do que você já paga de imposto, pagar um pouco mais ainda, você está com esse dinheiro sobrando? Então, esse é o problema. Então, quando se trata de aceitar ou não imigrantes, não se trata de ser bonzinho ou de ser malzinho. Se trata de saber exatamente o que isso significa e o impacto que isso vai ter na sociedade. Porque a Europa fez isso há cerca de 50 anos atrás e continua fazendo em alguns países. Aceitando imigrantes, e olha o que está acontecendo na Europa. Todo mês é um atentado terrorista. É isso que vocês querem para o Brasil? Um Brasil maravilhoso que todo mundo diz que não tem briga, não tem guerra, não tem conflito religioso, não tem nada. Vocês querem trazer para cá o conflito religioso? Esse povo não brinca, não. Um cara explodindo uma bomba mata milhares de pessoas, dependendo de onde ele explodir essa bomba. Não precisa de muita gente, não. Um cara só faz isso. Lá nos Estados Unidos, no ataque de 11 de setembro, foram 5, 6, né? 5, 6 terroristas. Na verdade, acho que eram 11, não sei. Mas um grupo assim de 10 pessoas matou 3 mil pessoas nos atentados das Torres Gêmeas. Então, pouca pessoa, para você destruir, basta pouca pessoa. Uma pessoa já consegue fazer uma destruição terrível. E isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil, felizmente. Mas a gente pode ter, caso as fronteiras sejam arreganhadas e essa lei da imigração seja aprovada da maneira como o seu Aloísio, terrorista, motorista do Marighella, criou. Então, cuidado quando vocês falam sobre imigração ou não. Ah, o brasileiro é tão bonzinho, a gente sempre recebeu todo mundo de bem, a gente sempre acolhe todo mundo. É verdade. O brasileiro acolhe o imigrante que vem para o Brasil para trabalhar, para progredir, para integrar na cultura, para se integrar na cultura e fazer parte do país. Não para ingressar no país, para destruir o país e para criar problemas e embaraços, inclusive de ordem jurídica.
Então, por isso que eu disse, há imigrantes e há imigrantes. Então, imigração é bom ou é ruim? Depende. Depende exatamente desses fatores que eu acabei de dizer. Então, antes que a gente arrume mais um problema para a nossa cabeça, vamos usar mais a cabeça e menos o coração, porque a gente vai viver mais se a gente fizer isso, tá bom? Então, uma saudação e até a próxima.